Bonnie e Clyde, o infame casal fora da lei dos anos 1930, ficaram gravados na história como um símbolo de rebeldia e violência. Porém, em um bairro tranquilo de Lawrenceville, em Geórgia, muitos anos depois, outro casal problemático seguiria um caminho semelhante de destruição. Cassandra B. George, uma jovem de 17 anos, junto com seu namorado Johnny Ryder, formaram um par sinistro, que assim como Bonnie e Clyde, escolheram trilhar um caminho sombrio. A história de Cassandra é completamente perturbadora. Vista inicialmente como uma adolescente comum, ela, ao lado de Johnny, acabou se envolvendo em uma trama que culminaria em um crime brutal, chocando uma comunidade inteira e deixando um legado sombrio. O que transformou essa jovem em uma figura comparável aos mais notórios criminosos da história americana. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Antes de começarmos este caso super macabro, não se esqueça de fazer parte aqui do Caixa de Pandora e para isso basta você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe das histórias mais intrigantes e polêmicas que desvendamos aqui neste canal. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também adoram casos e mistérios. Além disso, considere se tornar um membro do meu canal para acesso exclusivo a conteúdos extras. E agora nós temos o nosso canal de cortes. Além do podcast que vai toda quarta-feira às 7 horas da noite ao ar, nós temos também o nosso canal de cortes, onde separamos os melhores trechos das entrevistas. Então se inscreva lá também, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Cassandra B. George nasceu em 19 de janeiro do ano 2000 em Peachtree Corners, na Geórgia, nos Estados Unidos. Filha única de Amanda Sterling. Ela nunca conheceu o seu pai biológico e a sua mãe era mais focada na própria vida pessoal do que na criação da sua filha. E com isso ela criou a Cassie, a sua filha, de forma desleixada. E a garota cresceu com problemas bem graves de comportamento. Ela era também muito agressiva desde muito cedo. Digamos que ela era o tipo de criança que desde novinha não tinha qualquer educação. E ela podia fazer o que quisesse quando quisesse. E foi assim que ela cresceu, vivendo com a sua mãe e também em algum momento com o seu padrasto. Aos 15 anos, a Cassandra se mudou para a casa dos seus avós, a Wendy e o Randall, que moravam em Lawrenceville. Isso aconteceu quando a Amanda, a mãe da Cassie, pediu ajuda aos seus pais para criar a própria filha, porque a Cassie nessa fase estava completamente fora de controle. Ela já tinha tido vários problemas e ela chegou até mesmo a ter problemas com a polícia por consumir bebidas, mesmo sendo menor de idade, por fumar erva, furtar lojas, praticar agressão doméstica e também ela começou a cabular suas aulas e fugir de casa. Digamos que ela se juntou com amigos que tinham comportamentos muito semelhantes ao dela e obviamente isso piorou ainda mais a situação. Em 2015, os avós aceitaram e acharam que realmente seria melhor para Cassie que ela morasse com eles. E eles imaginaram que a menina não era uma pessoa ruim, que era apenas uma fase rebelde pelo qual ela estava passando. Então assim foi feito, ela se mudou para a casa dos seus avós em Lawrenceville e inclusive eles receberam a guarda legal da menina. O casal Wendy e Randall tinham 63 anos na época dos fatos e eles eram muito conhecidos ali na região, muito respeitados e amados na comunidade em que viviam. Eles eram casados há vários anos, desde bem novinhos, e eles tinham diversos amigos pela cidade. Eles realmente eram pessoas muito boas e amorosas e todos ali da região gostavam deles. A Cassie, no entanto, não estava feliz com essa mudança, porém toda a família acreditava que se ela mudasse de cidade e se afastasse daquelas amizades ruins, ela poderia sim melhorar o seu comportamento. A Wendy e Randall proporcionaram tudo o que a neta precisava. Eles acreditavam realmente que o amor e o cuidado ajudariam a neta deles a superar aquela fase rebelde que ela estava passando. Porém, a Cassie, na verdade, se aproveitou da bondade deles desde o começo.
A princípio, seus avós tentaram impor alguns limites para a neta. Afinal de contas, ela era apenas uma adolescente. Eles pediram que ela não ficasse fora de casa até tarde, não fumasse mais ou bebesse. Ela deveria frequentar a escola todos os dias e também fazer os deveres de casa. Mas claro que a Cassie não pretendia melhorar suas atitudes ou mudar o seu estilo de vida. Ela já estava acostumada, pelos anos morando com a sua mãe, de que ela poderia se safar de tudo aquilo que ela fazia de errado. Então, quando os avós perceberam que a Cassie não estava disposta a obedecê-los ou a melhorar seu comportamento, que ela iria continuar dando os mesmos problemas de antes, as tensões na casa começaram a acontecer. Nessa época, ela estava estudando no colégio Peachtree Ridge, mas ela simplesmente parou de frequentar as aulas no colégio e ela começou a usar o seu tempo livre para fazer tudo aquilo que ela não deveria fazer. Ela começou a roubar dinheiro dos seus avós para gastar com bebidas e também substâncias ilícitas, e teve um episódio quando ela não conseguiu a quantia desejada de dinheiro que ela ameaçou tirar a vida da sua avó. Então ela estava cada dia mais agressiva. Entre outubro de 2015 e março de 2017, a família B. George viveu momentos de guerra dentro de casa por causa da Cassie. Eles tiveram que chamar a polícia pelo menos 31 vezes devido ao comportamento agressivo e imprevisível dela. Conforme eu falei, ela era incontrolável, ela vivia envolvida em brigas, em furtos, e até algumas vezes em que a polícia era chamada, era porque a Cassie simplesmente desaparecia por dias. E às vezes até semanas ela ficava longe da sua casa, e seus avós chegaram até publicar nas redes sociais o anúncio de pessoa desaparecida. Porém, depois ela voltava sem explicação, como se nada estivesse acontecendo. Teve um episódio em 2016 que a polícia foi chamada porque a Cassie havia agredido fisicamente a sua avó, Wendy. Isso aconteceu quando a Wendy encontrou a sua neta mais uma vez bebendo dentro de casa, e por isso elas começaram a discutir, uma vez que essa atitude já tinha sido proibida pelos seus avós. A Cassie mais uma vez se mostrou agressiva, começou a ofender a sua própria avó e jogou um copo de vidro nela. Mas felizmente não atingiu a Wendy, sim a parede que estava logo atrás dela. Os policiais tentaram conversar com a Cassie, porém logo ficou claro que ela não estava dando a mínima para a situação. Ela continuou dando respostas duras para sua avó e a interrompendo, mesmo tudo aquilo acontecendo na frente dos policiais. E se você acha que estava ruim até aqui, a situação da Cassie piorou ainda mais, isso após iniciar um relacionamento com o Johnny Ryder. A Cassandra e o Johnny se conheceram no final de janeiro de 2017 em uma viagem de 2 dias que fariam com amigos em comum. A Cassie é uma menina muito bonita e ela sabia como atrair e chamar a atenção dos meninos ao seu redor, especialmente para que esses meninos ficassem interessados nela. Muitos se perguntam se ela realmente amava o Johnny ou se ela apenas usava o Johnny para atingir os seus objetivos. Já ele se apaixonou perdidamente pela Cassie. Quando ele conheceu a Cassie, ele morava com a sua mãe e com 2 irmãs. O romance logo floresceu bem rápido e eles assumiram um ou outro para suas famílias, o que demonstrava que realmente eles estavam levando aquele relacionamento a sério. Nessa época, a Cassie tinha 16 anos e ele 19. E claro que assim como a Cassie, o Johnny também era um grande problema. Acontece que ele já tinha sido preso por 4 acusações de invasão de automóveis, roubo de cartão e também tinha outras acusações. E na verdade, ele tinha sido solto recentemente e ela sabia disso tudo. Mas ela dizia para os seus avós que ele estava tentando arrumar um emprego e endireitar a sua vida e que ele merecia uma chance. Os avós dela, claro, foram completamente contra o namoro, afinal a Cassie sozinha já arrumava muitos problemas, agora imagina com um rapaz de 19 anos que já tinha sido até mesmo preso e parecia que tinha uma personalidade ali bem parecida com a Cassie. Então eles falaram para a neta que ela deveria focar em estudar e não ver mais o namorado. Mas claro que ela ignorou completamente os conselhos dos seus avós. Em uma tentativa de fazer aquele relacionamento dar certo de alguma forma, a Cassandra levou Johnny para a casa dos seus avós, falando que ele iria morar com eles, porém, obviamente, os avós dela falaram que não aceitariam aquilo. E uma situação semelhante ocorreu quando Johnny tentou levar a Cassie para viver com a sua própria família, com a sua mãe e com as suas irmãs. E elas também rejeitaram o casal e expulsou os dois de casa. Depois disso, os dois
dois decidiram que qualquer um que fosse contra o relacionamento deles deveria ser eliminado. E a partir disso, surgiu um plano sinistro na mente deles. Eles simplesmente planejaram tirar a vida dos avós da Cassie. Depois disso, eles roubariam todas as economias deles e depois fariam o mesmo com os parentes do Johnny. Para também ali, além de tirar a vida de todos eles, que eles tivessem acesso aos bens da família. E o final do plano seria também visitar a mãe e o padrasto da Cassie para cometer o seu último crime, antes de fugir para a Flórida, onde eles planejavam gastar tudo o que pudessem obter nessas 3 casas. O Johnny e a Cassie estavam juntos há apenas 3 meses, e foi o suficiente para que um estrago acontecesse na vida de muitas pessoas. A Cassie, claro, conhecia muito bem a casa dos avós e sabia onde eles guardavam uma grande quantia em dinheiro. Em um dos quartos do segundo andar havia um pequeno cofre escondido em um guarda-roupa. Porém, a Cassie não sabia qual era a senha, porque os avós dela começaram a desconfiar que o dinheiro estava desaparecendo na casa e suspeitaram que a neta estava roubando o dinheiro deles. Então, eles passaram a esconder tudo que eles tinham de bens ali na casa dentro desse cofre. A Wendy, com então 63 anos, e o Randall, com 64, ambos casados há mais de 40 anos, juntos criaram os seus filhos, adquiriram a casa dos sonhos e planejavam envelhecer juntos. E embora eles não conseguissem controlar a neta, eles se recusaram a devolvê-la para sua mãe ou mandá-la para uma instituição juvenil. Eles ainda tinham a esperança de que ainda houvesse a possibilidade de ela se reabilitar de alguma forma. E tudo isso nos leva ao dia 1º de abril de 2017, quando a Cassie, agora com 17 anos, mais uma vez tinha fugido de casa. A Wendy fez uma postagem na sua rede social, mais uma vez avisando que a neta havia desaparecido, e ela e seu marido foram dormir naquela noite super preocupados com a neta, sem imaginar o que poderia acontecer. Alguns dias se passaram e a partir daquela noite de 1º de abril, ninguém mais havia visto ou falado com a Wendy e com o Randall. Nem por telefone, apenas por mensagens de texto. E isso era algo muito fora do comum, já que a Wendy sempre mantinha contato com a sua família e amigos, e geralmente ela não mandava mensagens de texto, porque ela não enxergava tão bem. Então os familiares da Wendy estranharam aquela situação e entraram em contato com a polícia, solicitando uma verificação de bem-estar, já que eles não davam notícias desde o dia 1º de abril e também não atendiam as ligações. A polícia então enviou um oficial ao endereço fornecido para averiguar ali a situação, porém ao bater na porta ninguém atendeu. À primeira vista, nada parecia fora do normal ali na casa. Não havia sinais de arrombamento, o correio estava recolhido e os vizinhos relataram ter visto o carro do casal saindo em direção ao centro da cidade pela manhã. Então o oficial que estava lá na casa concluiu que eles tinham saído para fazer compras e sem um mandado de busca ele acabou deixando o local. E ele relatou que não havia nada fora do normal ali. A situação permaneceu assim até dia 7 de abril. Quando a polícia foi chamada para uma ocorrência não relacionada. Acontece que nessa manhã, que era uma sexta-feira, o Johnny e a Cassie tomaram uma decisão sombria, que era invadir a casa da família dele. O Johnny tinha as chaves da casa, o que facilitou o acesso ao local, e eles chegaram quando a mãe e as irmãs do Johnny estavam ocupadas com suas atividades diárias. A mãe dele estava no trabalho e as irmãs na universidade. Aproveitando que não tinha ninguém em casa, o casal acessou o local e vasculharam toda a casa em busca de dinheiro e objetos de valor para vender. Eles estavam armados com tacos de beisebol e também um spray usado geralmente para afastar urso ou bichos muito grandes, que é extremamente potente. A intenção, obviamente, era atacar e eliminar cada membro da família, um por um, antes de fugir com os itens roubados. Como era sexta-feira, eles acharam que ninguém suspeitaria do desaparecimento das 3 mulheres, porque elas poderiam estar viajando no final de semana. E isso daria aos 2 criminosos uma ótima vantagem de tempo. A Melissa, a irmã mais nova do Johnny, foi a primeira a retornar para casa após as aulas na faculdade. Porém, o que os 2 criminosos não esperavam é que a Melissa estaria acompanhada do seu namorado. Essa mudança inesperada complicou os planos, porém eles decidiram prosseguir e adicionar apenas mais uma vítima na lista deles.
Ao entrarem na casa, a Melissa e seu namorado logo perceberam que tinha algo errado ali. O local estava muito bagunçado, principalmente o quarto dela. E logo ficou claro que alguém havia invadido a casa. A Melissa tentou desesperadamente alcançar o telefone para chamar a polícia, porém ela não teve tempo. Logo, ela viu que ali estava o Johnny e a Cassie. Eles jogaram spray de pimenta nela e, armados com os tacos de beisebol, eles começaram a atacar os dois. Porém, novamente, os planos não saíram como esperado, quando as vítimas reagiram ao ataque com muita resistência. Uma luta intensa começou a acontecer ali na casa e os criminosos que não previram a força das vítimas, nem a potência ali do spray, que fez com que o próprio Johnny e a Cassie também ficassem um pouco sufocados, mais uma vez encontraram dificuldade para concluir o plano. E nesse momento a porta da frente se abriu novamente e a mãe do Johnny, que havia voltado mais cedo do trabalho, entrou na casa. Assustada, ela gritou e ligou para a emergência e, percebendo que o plano tinha saído do controle, o casal de criminosos fugiu pela porta de trás da casa. Acontece que durante a fuga, Cassie deixou cair as chaves do carro que ela usou para chegar até a casa do Johnny. Mas o Johnny foi rápido e pegou a chave reserva do carro da sua mãe e eles usaram o carro da mãe do Johnny para escapar do local. E o carro que eles tinham usado para chegar até aquela casa era o carro dos avós da Cassie. E essa se tornaria a principal evidência contra eles. Eles não esperavam que encontrariam a Melissa acompanhada na casa e eles acharam que, estando armados, seria muito fácil de abater ela e seu namorado também. Porém, a situação acabou saindo completamente fora do controle e eles foram forçados a fugir antes de concluírem aquele plano sinistro que eles tinham em mente. As duas vítimas do ataque, a Melissa e seu namorado, sobreviveram, mas eles foram levados ao hospital com vários ferimentos. E os policiais, ao chegarem ao local, ficaram intrigados ao encontrar um carro abandonado ali no quintal da casa, que não pertencia à família Ryder. Ao verificar a placa do veículo, eles descobriram a verdadeira identidade do dono do carro. E rapidamente, eles se lembraram que a polícia havia sido chamada à casa do proprietário do carro, apenas alguns dias antes naquela semana. Porém, ninguém havia atendido a porta. O carro, conforme eu falei, era do Randall e da Wendy, os avós da Cassie. Os policiais, então, decidiram se dirigir novamente à casa da Wendy e do Randall, e depois de várias tentativas, ninguém atendeu a porta. Eles, então, decidiram arrombar a porta e entrar no local. Nesse momento, um odor muito forte de decomposição os atingiu imediatamente, vindo de um dos quartos no andar superior da casa. Lá, eles encontraram manchas de sangue na cama e no chão, e ao abrir o armário, notaram que o cofre estava vazio. A porta de um dos quartos da casa estava lacrada com selante de construção, e a polícia precisou de tempo e bastante esforço para conseguir abrir aquela porta. E quando eles finalmente conseguiram entrar naquele aposento, eles se depararam com uma cena terrível. No chão estava o corpo de um homem em avançado estado de decomposição e ele estava com as mãos amarradas atrás das costas e evidentes sinais de que o crime pelo qual ele tinha sido vítima tinha sido muito violento. A porta do banheiro também estava selada e exigindo mais tempo para ser arrombada, e quando conseguiram entrar, lá dentro encontraram os restos humanos de uma mulher. Ficou claro também que ela tinha tido a vida tirada de forma muito violenta e que teve a garganta cortada. A casa estava um completo caos. Tinha várias caixas de lixo, recipientes cheios de comida estragada, garrafas de álcool vazias e também uma pia cheia de pratos sujos. E logo foi confirmado que, infelizmente, os corpos eram do Randall e da Wendy. Quando eles foram encontrados no dia 8 de abril, fazia uma semana que eles estavam lá. A polícia já havia visitado aquela casa diversas vezes, apenas naquele último ano, e eles sabiam que o casal falecido tinha uma neta muito problemática, que frequentemente fugia de casa, apresentava comportamentos agressivos e se envolvia em situações complicadas. Então a Cassie, logo de cara, se tornou a principal suspeita do caso, e a polícia focou seus esforços em localizá-la o quanto antes.
E quando a família do Johnny foi informada sobre o que havia ocorrido na casa do casal B. George, imediatamente eles apontaram que a Cassie era responsável pelo ataque às duas casas. E eles falaram que o Johnny era o seu cúmplice, já que ele era apaixonado por ela e provavelmente teria seguido ela em todos os crimes. Eles então logo foram declarados como foragidos. Depois de escapar do local do crime, ali da casa do Johnny, o casal foi até uma loja e comprou 5 litros de leite para tentar lavar os resíduos de spray de pimenta e aliviar a dor da queimadura que tinha atingido eles também. E o Johnny, sem saber para onde ir, ele se lembrou do seu melhor amigo do ensino médio, que era um rapaz chamado Jason. Eles tinham sido amigos inseparáveis durante o último ano escolar, porém após a formatura eles acabaram perdendo contato. Então o casal decidiu que buscaria refúgio temporário na casa do Jason. Obviamente, o Jason ficou muito surpreso ao ver o seu ex-colega de classe aparecer do nada no seu apartamento, ainda mais acompanhado da namorada, e eles estavam visivelmente apavorados, o Johnny e a Cassie. E o Johnny falou que eles estavam em apuros, que eles não tinham para onde ir e que eles precisavam de ajuda. Segundo Johnny, ele havia tido uma discussão séria com a sua mãe por causa da sua namorada, por ela desaprovar o relacionamento. Ele disse que aconteceu uma briga e sua mãe tinha expulsado os dois de casa e tinha jogado spray de pimenta neles e por isso eles estavam daquela forma, com algumas queimaduras. Então essa foi a desculpa que ele arrumou pro amigo dele. Apesar daquela visita surpresa ser bastante indesejada, o Jason e sua mãe deixaram que o casal tomasse banho e se limpasse ali na casa. Eles então deixaram o casal usar o banheiro, forneceram roupas limpas, deram comida para eles comerem e até ofereceram para que eles passassem a noite ali no apartamento. E eles aceitaram porque eles não tinham lugar para onde ir. Porém, na manhã seguinte, a mãe do Jason acordou com muita boa vontade, preparou o café da manhã e conversou amigavelmente com os dois, quando de repente o som de sirenes policiais começou a tocar em frente ao prédio. As viaturas pararam em frente ali ao prédio e 1 minuto depois os oficiais chamaram o Johnny e a Cassie, usando um megafone e pediram que eles se rendessem. O Jason e sua mãe ficaram em choque, sem entender o que estava acontecendo, e o Johnny nesse momento pegou uma faca enorme na cozinha, agradeceu a hospitalidade dos dois e ordenou que eles saíssem imediatamente do apartamento. Os dois, aterrorizados, o Jason e sua mãe correram para fora do apartamento, enquanto os 2 criminosos se trancaram lá dentro. Cientes de que agora a casa tinha caído, eles não poderiam se esconder ali por muito tempo e que a equipe da SWAT iria invadir o local a qualquer momento, o Johnny e a Cassie decidiram tirar as suas vidas juntos. Eles foram até o banheiro da casa, levaram a faca e fizeram cortes profundos em seus pulsos, na esperança de que eles morressem bem rapidamente. O Johnny já foi perdendo a consciência e ele pegou seu celular e gravou uma última mensagem de voz para sua mãe pedindo perdão. Ele falou que se arrependia das suas ações e disse que amava muito sua família e que nunca deveria ter feito o que fez. Ele disse também que estava morrendo nos braços da sua amada namorada e que aquela era a sua última mensagem. Já a Cassie não deixou nenhuma mensagem para ninguém. Quando a polícia invadiu o apartamento, eles arrombaram imediatamente a porta do banheiro e ali eles se depararam com uma cena terrível. Os 2 criminosos estavam deitados no chão, envoltos nos braços um do outro e cercados por uma grande poça de sangue. Ambos estavam inconscientes, mas eles ainda mostravam sinais de vida, então eles foram levados às pressas para um hospital. Assim que eles recobraram a consciência, a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar um pelo outro. O Johnny foi o primeiro a se manifestar, confessando com remorso os seus crimes, e ele expressou bastante arrependimento pelo que ele tinha feito. Já a sua namorada, a Cassie, tentou se colocar ali na posição de vítima e ela responsabilizou o Johnny por tudo o que havia acontecido. Ela alegou que sofria de depressão há anos, que estava tomada por uma raiva intensa contra si mesma e já não via motivos para continuar vivendo. Porém, durante seu relato, ela acabou confessando sem querer que há muito tempo nutria já o desejo de ver os seus avós sem vida. Durante os interrogatórios, a Cassie agiu de forma infantil, ela reclamou da comida do hospital, fazendo caretas, ela até tentou flertar com os detetives, e ela só começou a falar de verdade depois que trouxeram um lanche do McDonald's para ela comer, conforme ela havia pedido. E o que ela revelou foi tão perturbador que até mesmo os policiais mais experientes ficaram chocados.
Agora eu vou contar para vocês toda a dinâmica do crime contra a Wendy e o Randall. Na madrugada do dia 1º para o dia 2 de abril de 2017, quando os avós da Cassie já estavam dormindo, o Johnny entrou na casa guiado pela namorada. Eles estavam armados com uma chave de roda e pegaram objetos cortantes da cozinha. Os dois subiram as escadas em direção ao segundo andar e a Cassie foi diretamente para o quarto onde sua avó dormia e ficou parada ali ao lado da cama. Enquanto isso, Johnny foi até o quarto onde Randall dormia. Ele então golpeou Randall repetidamente. O Randall acordou completamente desorientado e até tentou se defender, porém ele foi covardemente atacado pelo Johnny. A Wendy, que estava dormindo no outro quarto, acordou com a sua neta dando golpes na sua cabeça com a chave de roda. Ela tentou se defender mordendo a mão da Cassie, porém ela continuou sendo atacada. A Cassie então arrastou a sua avó pelos cabelos até o quarto ao lado onde o Randall estava com o Johnny e o casal amarrou os dois com fita adesiva e sob ameaças exigiram o código do cofre. O Johnny pressionou uma faca contra a garganta do Randall para que eles dessem a senha, porém o casal de alguma forma ainda nutria a esperança de que a Cassie não teria coragem de tirar a vida deles, afinal eles eram seus avós. A Wendy, mesmo com a boca tampada, conseguiu murmurar a combinação do cofre e nesse momento a Cassie correu até o quarto da avó, conseguiu abrir o cofre e voltou com vários envelopes de dinheiro para mostrar para o seu cúmplice que a missão estava se cumprindo. Depois disso, de forma fria e cruel, a Cassie assistiu o Johnny tirar a vida do Randall, atingindo seu pescoço com um objeto cortante. Em seguida, eles arrastaram a Wendy para o banheiro e tiraram a sua vida da mesma forma no local. Após tudo isso, a Cassie e o Johnny ainda ficaram um tempo ali na casa, enquanto os corpos em decomposição permaneciam nos quartos do segundo andar do local. Sem demonstrar nenhum remorso, os dois usaram todo o dinheiro roubado. Tudo para satisfazer todos os desejos que eles tinham, que era comprar álcool e substâncias ilícitas. Durante os interrogatórios, eles alegaram que queriam experimentar de tudo e finalmente eles tinham os recursos para isso, que era o dinheiro roubado. Depois de tirar a vida dos avós da Cassie, eles usaram o carro das vítimas para ir às compras várias vezes. Eles compraram comida e álcool diariamente, faziam pedidos em restaurantes e eles nem conseguiam consumir tudo que compravam. E eles inclusive deixaram vários alimentos apodrecendo ali em caixas espalhadas por toda a casa. Quando o dinheiro começou a acabar, eles sacaram dinheiro do cartão da Wendy. Porém, eles não conseguiram encontrar a carteira do Randall com seus cartões. E aproximadamente uma semana após o crime, os dois decidiram organizar uma festa naquela casa onde os corpos estavam. E eles convidaram vários amigos. Porém, tinha um problema. Os corpos no segundo andar estavam em avançado estado de decomposição e já estava exalando um odor insuportável. O Johnny então foi até a garagem, encontrou 2 latas de selante de construção e decidiu vedar as portas dos quartos, onde os corpos estavam. Antes disso, eles ainda tentaram disfarçar o cheiro, despejando vários litros de água sanitária em cima dos corpos, e em seguida o Johnny vedou todas as portas que davam acesso para o quarto e para o banheiro. O casal avisou aos amigos que os avós da Cassie haviam viajado para outra cidade e tinham deixado muito dinheiro para ela e por isso eles estavam planejando dar uma grande festa com tudo que eles tinham direito. Porém, essa história pareceu estranha para a maioria dos amigos deles, porque eles sabiam das brigas da Cassie com seus avós e também de todas as vezes que a polícia tinha sido chamada por causa de todas essas brigas. E como resultado, apenas poucos adolescentes tão problemáticos quanto a Cassie acabaram comparecendo a essa festa. E todos eles, mesmo sob efeito de álcool e substâncias, reclamaram do odor desagradável que estava na casa. Porém, a Cassie falou que tinha um problema de encanamento e que não era nada demais. Porém, eram os corpos dos seus avós em decomposição no segundo andar. No dia seguinte, os criminosos perceberam que era hora de abandonar a casa porque o cheiro estava cada vez pior. Porém, nessa altura, eles já estavam completamente sem dinheiro e eles haviam esgotado o limite dos cartões da avó da Cassie. Então, eles decidiram que iriam invadir a casa da família do Johnny para atacá-los e roubar dinheiro. E isso culminou na prisão dos dois. Após ser presa, quando questionada sobre o motivo de ter tirado a vida dos próprios avós, a Cassie respondeu de maneira muito fria que, em sua opinião, eles já tinham vivido tempo suficiente.
Ela ainda justificou que os avós atrapalhavam toda a sua diversão. Eles obrigavam ela a ir até a escola, escondia o dinheiro que ela queria pegar. E em nenhum momento ela demonstrou arrependimento por ter acabado com as vidas das únicas pessoas que realmente se importavam com ela. Pelo contrário, ela parecia incomodada pelo fato de não ter conseguido encontrar o cartão do avô durante o crime. Quando os policiais disseram que ele escondia a carteira debaixo do travesseiro, exatamente com medo de que ela o roubasse, a Cassie riu e comentou: "O vovô sempre foi muito esperto." Os dois também admitiram que planejavam acabar com a vida da família do Johnny por vingança, já que eles não aceitavam o relacionamento deles e tentaram até afastar o Johnny da Cassie, e eles falaram que depois do crime eles pretendiam roubar a família dele, argumentando que pessoas sem vida não precisavam de dinheiro. Após isso, eles tinham a intenção de visitar a mãe e o padrasto da Cassie para se vingarem do tratamento que ela recebia, porque a Cassie alegou mais tarde que sofria abusos do seu padrasto, algo que nunca foi comprovado. E finalmente depois eles iriam fugir para a Flórida, onde sonhavam em aproveitar a vida à beira-mar e gastar todo o dinheiro roubado. Depois da tentativa fracassada deles tirarem suas próprias vidas, a Cassie e o Johnny só se reencontraram novamente meses depois, já no tribunal para um julgamento, que aconteceu em fevereiro de 2018. Não havia mais sinais de amor ou paixão entre eles, muito pelo contrário, o que se via ali eram acusações mútuas. No final, ambos se declararam culpados pelos crimes contra os avós da Cassie e também pelo ataque na casa da família do Johnny e pelos roubos. A Cassie não fez nenhuma declaração no tribunal, já o Johnny declarou que sabia que o que ele tinha feito era abominável e maligno e que merecia o fogo do inferno. Ele falou também que gostaria de expressar as mais profundas desculpas à família B. George, que ele sentia muito pela dor e pelo sofrimento que tinha causado a todos eles. O tribunal considerou os dois culpados em todas as acusações e os condenou a 2 penas de prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 60 anos. O Johnny expressou remorso e pediu desculpas a todos que ele havia prejudicado, enquanto a Cassie afirmou que não tinha nada a lamentar ou pedir desculpas. A juíza Deborah Turner, que condenou os dois, disse que aquele caso tinha a enojado. Ela disse o seguinte: "Eu simplesmente continuei chocada que vocês dois tenham selado áreas para que pudessem ter certeza de que o cheiro de carne humana em decomposição não seria notado. Que vocês deram festas e pediram comida chinesa enquanto havia 2 que vocês tiraram a vida brutalmente deitados no andar de cima." A história da Cassie, de 17 anos, e do Johnny, de 19, rapidamente ganhou a notoriedade da mídia nos Estados Unidos. E eles começaram a comparar toda essa trama com Romeu e Julieta. Porém, o casal se via muito mais como Bonnie e Clyde, mesmo sem conhecer a fundo a história dos famosos criminosos. O aspecto mais perturbador dessa história era que eles tinham como alvo seus próprios familiares, com o objetivo de eliminar todos os seus entes queridos e viver uma vida tranquila após tudo isso. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.